Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para o programa Qual é a Sua Ideia?, que é um programa desenvolvido no âmbito de um projeto de extensão desenvolvido já há mais de 6 anos na Universidade FUMEC. E hoje nós estamos aqui com um convidado especialíssimo, que é o professor Dr. Tiago Lopes Mossi, que nos dá a honra de sua presença para contribuir com a sua experiência, com seu conhecimento no nosso programa. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor Frederico. Bom dia a toda a audiência do Qual é a Sua Ideia. Eu agradeço o convite e especialmente a Ana Paula, que é a nossa grande estrela do dia. Pois bem, e é exatamente a Ana Paula Eimovski que está aqui para nos dizer, Ana Paula, qual é a sua ideia sobre a utilização do nome social no âmbito empresarial? Bom, gente, primeiro, bom dia, professor Frederico, bom dia, professor Tiago, bom dia, colegas. Bom, esse tema surgiu para mim como uma dor mesmo, que eu percebi dando consultoria para as empresas, quando chegavam essas demandas de pessoas, né, transgênero, que eles não se sentem adequados no corpo no sexo que possuem, no nome que possuem, e precisavam se ver chamados por outro nome, que eles se sentem mais identificados, né? Aí, dessa dor, eu fui pesquisar sobre o tema e eu vi que no âmbito particular, né, no âmbito privado, a gente não tem nenhuma regulamentação quanto a isso. A gente tem algumas regulamentações na administração pública, algumas regulamentações quanto algumas orientações, por exemplo, do Conselho de Medicina para utilização, mas uma regulamentação específica de utilização de nome social no âmbito empresarial não se tem. E o empresariado, às vezes, ele fica com um certo receio, ainda mais depois da LGPD, né, que se trata, né, de um dado a ser protegido, pode ser considerado até um dado sensível, então eles ficam com um certo receio se devem usar, se no crachá deve ter um nome social. Então, eu vi nessa dor do empresariado, e principalmente dos empregados e das pessoas, né, que são transgêneros, que não se identificam, essa questão a ser mais tutelada, né, mais protegida. Por isso que eu vi essa necessidade de estudar e de aprofundar mais sobre esse tema. Professor Tiago. Legal, Ana. E considerando que a gente está trabalhando, né, no âmbito da disciplina Direito, Arte, Literatura e Transdisciplinaridade, qual é a matriz artística ou literária que você está utilizando como pano de fundo para estabelecer essas conexões na sua pesquisa? Bom, quando me foi proposto essa questão de fazer essa transdisciplinaridade com arte, a primeira coisa que me veio à mente foi o filme Garota Dinamarquesa, que eu acho que ele retrata muito essa dor sofrida pelos transexuais, né, os que não se identificam. Não sei, está até no Netflix, se alguém quiser assistir. É um filme sensacional, conta uma história real, né, de um pintor, o Aimer, com a Gerda, que é a mulher dele, e ele, ao ter que se vestir de mulher para ajudar ela numa pintura, ele se identifica com se identifica como mulher, né? Ele se identifica melhor com aquela imagem, né? E aí ele começa a sofrer toda uma transformação, né? Do seu corpo, de vontade de ficar naquela figura feminina, de vontade de ser aquela figura feminina, né? Então o filme mostra muito isso. Inclusive, quando eu estava fazendo algumas das pesquisas sobre esse tema, eu vi que o Conselho Federal de Medicina entendia o transgênero, né, a pessoa que não se identifica com sexo, como uma doença mental até 2018. E olha que nesse filme, que retrata a década de 20, já tem isso muito forte. Ele passa por médicos, e os médicos falam, não, você é esquizofrênico, isso é uma doença mental, você tem que ser internado. E até 2018 estava no CID como transtorno mental. Em 2018 eles tiraram e passaram
setor, não sei como é que fala, né, dos CIDs de disformia, né, você não entender como sexo, mas para orientações sexuais, e não como transtorno mental. Então, olha como que a gente está, né, caminhando a passos bem longos, assim, bem difíceis com relação a isso, né, assim, não está sendo breve esse tipo de mudança. Então, assim, quando me propuseram, né, o professor propôs essa questão da gente fazer essa interdisciplinaridade, eu pensei na hora desse filme, eu acho que vai ser, inclusive, um dos capítulos da minha dissertação, porque eu acho que ele linka muito nessa questão, muito nessa luta aí dos transgêneros para ter o respeito, né, gente? O nome social nada mais é do que o nome da pessoa, como ela se identifica, como ela se vê, né? Então, ele tem um peso muito importante. Então, acho que eu vi muito nessa questão desse filme, que é um livro também, né? Mas que retrata a realidade. Oi. É muito interessante esse tema, né? Porque faz parte da realidade das empresas. Agora, em 2021, eu fui mediador numa questão societária em que havia uma mulher trans envolvida e, sem dúvida nenhuma, mesmo quando o fato de ser trans não é um fator decisivo nas questões societárias, subliminarmente isso interfere, certo? E não é fácil essa situação que se coloca, principalmente com a necessidade de reconhecimento, né, de direitos e de dignidade para a pessoa, independentemente do sexo que ela escolhe ter ou da forma como ela escolhe ser chamada. Do ponto de vista jurídico, Ana Paula, você imagina em algum referencial e algum recorte? Do ponto de vista jurídico? Porque isso pode ser tratado de diversas maneiras, né? No âmbito trabalhista, no âmbito societário, no âmbito contratual. Você pensou em algum recorte ou ainda não chegou nesse ponto? Não, eu não pensei em nenhum específico, não. Eu senti mais a necessidade, foi no âmbito até trabalhista, de registro, de como se portar, né, perante o empregado, como constar o nome dele num e-mail. Agora está muito comum nos e-mails terem fotos. Então, às vezes, a pessoa não está ali naquela foto se identificando com o nome. Eu vi essa dor mais nesse âmbito trabalhista, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser expandida, inclusive no judiciário. Já vi muita gente fazendo audiência que chega, né, se portando, às vezes, como uma mulher, e o juiz tem que falar o nome de homem. E não tem essa possibilidade de, sei lá, e qualificar a pessoa com um nome social e o juiz tratá-la por um nome social. E isso fica extremamente constrangedor na hora da audiência, até para a testemunha que está sendo ouvida, pela parte que está sendo ouvida. Então, eu vi, assim, eu acho que é um leque que dá para ser aplicado em vários âmbitos do judiciário. E nós podemos aproveitar a presença do professor Tiago para ele sugerir uma referência filosófica, porque o homem é filósofo também. E essa questão tem toda uma conexão com a filosofia. O sujeito é chamado para ser entrevistador, mas ele acaba sendo explorado aqui. Olha, Frederico, eu acho que esse aqui é um bom exemplo, tá, de que as questões, os problemas do direito, eles não são unicamente e não são prioritariamente problemas jurídicos. O direito, ele não é uma ilha isolada do restante, né, do mundo da vida, e daí a necessidade urgente da gente conectar o direito aos outros campos do conhecimento que podem contribuir para a resolução desse tipo de problema. Do ponto de vista filosófico, eu acho que a questão ela é, antes de mais nada, sim, concordo com o professor Frederico, uma questão filosófica, porque não é uma questão binária que vai ser respondida com uma resposta do tipo sim, não, certa, errada. É uma questão que vai demandar uma reflexão muito grande, muito profunda. Questões de identidade são tradicionalmente questões muito difíceis de serem tratadas na filosofia e também no direito. E aí o que me vem à mente como referenciais jurídico-filosóficos são os autores que classicamente têm trabalhado questões de identidade na modernidade, né? E aí a gente tem várias possibilidades. Temos o Taylor, temos o próprio Michael Sandel, é um autor que trabalha essa temática também.
porque eu acho que ela diz respeito à necessidade também da gente conectar a dimensão individual, a dimensão subjetiva das pessoas, à dimensão da vida coletiva, da vida em sociedade. É disso que se trata a identidade, né? Então você tem infinitas possibilidades de trabalho, parabéns pela coragem, parabéns pela escolha do tema. Vou acompanhar a sua pesquisa e espero que ela consiga trazer uma contribuição para um tema que é tão espinhoso. Obrigada. Agradecer a Ana Paula Eimovski, ao professor Tiago e a todos que nos assistiram em mais esse programa. Qual é a sua ideia? Até o próximo. Obrigado. Obrigada.